assim: não há salvação para mim. Já pequei tanto, já fiz tanta coisa errada, não há salvação para mim. Há muitas pessoas que pensam assim, né? Lá nos presídios, quem sabe aí que está no meio da prostituição, né? Pessoas que foram bandidos, assassinos, muitos deles pensam assim: olha, não há mais solução para a minha vida. Muitos pensam tanto nisso que acabam tirando a sua própria vida, porque não vê esperança no futuro para eles. Pode passar? Pode passar mais uma vez. Podemos fazer alguma coisa para merecer a salvação? Quantos acham que a gente precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação? Quantos acham que não? Nós não precisamos fazer nada para merecer a salvação, porque a salvação, ela é um dom, é um presente de Deus. É por isso que a palavra lá é a palavra graça, né? Graça é um dom imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos concede a graça da salvação. Então, a única coisa que precisamos fazer para merecer a salvação é aceitá-la, porque se eu não aceito, não vai adiantar nada. É como você chega no médico com uma doença, o médico passa um remédio, você precisa tomar o remédio para ser curado. Se você não tomar o remédio, vai adiantar alguma coisa? Não, né? Você está ali com o remédio que vai lhe ajudar a curar aquela enfermidade, mas se você não tomar, você não vai ser curado. Assim é também a salvação. Deus, ele outorga a salvação para todos, mas infelizmente nem todos querem aceitá-la. Pode prosseguir aí. Qual é o objetivo principal da vinda de Jesus ao mundo? Então muitos aí dizem: Jesus veio aqui ao mundo para mostrar para os seres humanos que dá para viver uma vida sem pecado, e para mostrar que Deus é um ser bom. Mas qual foi o objetivo principal da vinda de Jesus? Está lá em 1 Timóteo 1, verso 15. Pode passar aí. O texto diz: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Quem lê lá? Salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, o principal objetivo de Jesus vir aqui à terra não foi para ensinar ali a bondade de Deus, que devemos amar o próximo. Tudo isso aí foi importante, mas o principal foi salvar o pecador. E aí Paulo diz, né, no qual eu sou o principal. Ele se coloca como um dos principais pecadores. Jesus, ele veio a essa terra para nos dar a solução que ocorreu lá no Éden. Adão e Eva cometeram o pecado e eles mereciam a morte. E agora Jesus vem para ser o substituto do homem, para morrer em nosso lugar e nos dar o direito da vida eterna. Jesus veio então para ser o nosso Salvador, o nosso substituto, para salvar os pecadores. Vamos passar? Agora, de que forma demonstrou Deus Pai seu amor pelos pecadores? Esse texto todos nós já conhecemos de qual? João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu filho unigênito. Deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra unigênito aqui não está bem traduzida. A palavra monogenes é único da espécie. Eu guardo a tradução porque Deus amou muito a mulher que deu seu único filho, né? O único que é 100% Deus e 100% homem. Deus, ele provou o seu amor, entregando aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu filho, para morrer pela raça humana. Eu pergunto aqui, pensa numa pessoa que você conhece aí, um criminoso que já fez coisas hediondas, sabe aí, um estuprador de crianças, ou um matador de aluguel, ou alguém que tem costume de tirar a vida das pessoas por coisa nenhuma. Olhou feio para ele e tira a vida. Eu pergunto para vocês, quem de vocês daria um dos seus filhos para morrer no lugar de um desses criminosos pecadores? Alguém teria coragem de fazer isso? Não, né? Talvez uma mãe pudesse dar a vida por um filho, mas dar o seu filho para morrer por um pecador, dificilmente alguém faria isso. Mas Deus mostrou o seu amor, entregando o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda
Pecadores, ninguém ainda havia se arrependido, ninguém havia ainda entregue a sua vida a Jesus, ninguém ainda tinha aceito como seu Senhor e Salvador, mas Jesus, ele mesmo assim veio à terra e veio para morrer pelos pecadores. E esse é o amor de Deus para a raça humana. Pode passar. Além da fé na morte expiatória de Cristo, o que Deus requer do pecador? Será que nós, ao vermos Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados, ao Ele nos dar ali a salvação, o que Deus ele espera de nós em relação à resposta a esse amor? Está lá em Atos, capítulo 3, 19. Capítulo 3 de Atos foi quando desce ali o Pentecoste. Os discípulos pregam o evangelho para aquelas pessoas e eles ficam com o coração tocado e dizem assim: o que a gente vai fazer agora, irmãos? E aí Atos 3,19 vem a resposta: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Nós precisamos não somente aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas a gente precisa também nos arrepender das coisas erradas que fizemos no passado, Às vezes a gente fez alguma coisa má contra nossos próprios pais, falamos coisas que não devia, Às vezes nós maltratamos o nosso vizinho, ou uma pessoa que largou a sua família para se juntar com outra e deixou ali a família desolada. Ali a Bíblia diz que deve haver um arrependimento. Arrependimento é a tristeza pelo pecado, não é o remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Você sabe, né, a diferença? Quer ver o ladrão, quando ele está roubando, ele está ali tranquilo. Quando ninguém pega ele, não tem arrependimento nenhum. Mas quando a polícia pega, chora, esperneia, diz que não vai fazer mais, começa ali a chorar, comove as pessoas, aí você libera ele. No outro dia o homem está roubando de novo. Estava arrependido? Estava não. Não, estava com remorso. Ele estava preocupado com as consequências, mas não que ele estava de fato arrependido pelo mal que fez. O verdadeiro arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono daquele erro. Então aquele que furtava não deve furtar mais, aquele que matava não deve matar mais, aquele que adulterava não deve adulterar mais. Esse é o verdadeiro arrependimento, é o abandono. Mas pode ser que no decorrer da jornada eu cometa erro de novo? Pode ser, ocorra, mas não porque você está ali buscando todo dia fazer o erro, mas você está buscando a cada dia fazer a vontade do Senhor. Aí Deus pede que nós nos arrependemos. Mas além de arrepender, o que diz lá o segundo? Qual o segundo ponto? Além de arrepender, não sei lá, está escrito lá, está tão pequenininho de ler. Arrependei-vos e convertei-vos. Pastor, mas o que é esse negócio de converter? Converter como se eu estivesse indo nessa direção e eu agora faço uma conversão, eu volto ao contrário, eu dou meia volta, É como se você estivesse indo para um precipício, para a destruição, e você volta daquele caminho para o caminho do Senhor. Isso é conversão, é mudança de atitude, é mudança de vida, é transformação. Então Deus ele espera de nós o arrependimento e a conversão. Essa é a resposta que podemos dar a tamanho amor que Deus tem por nós. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e a nossa resposta deve ser de arrependimento pelo pecado e de buscarmos a cada dia fazer a vontade do nosso Deus. Mas vamos prosseguir aqui. Em lugar de quem sofreu Cristo tão cruelmente? Será que foi no lugar de Leandro? Será que foi no lugar dos judeus? Em lugar de quem Jesus sofreu tão cruelmente? Isaías 53, verso 4 a 5 nos dá essa resposta, Isaías 53 nos diz essa resposta, assim, certamente ele tomou sobre si o que? As nossas enfermidades. Então foi por quem? Por todos nós. Ainda diz mais: e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele sofreu tudo o que ele precisou sofrer ali na cruz, para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Foi por isso que ele sofreu, para que você hoje não venha sofrer a morte eterna, pois Jesus, ele pagou o preço do seu pecado. Mas infelizmente, irmãos, nem todos vão aceitar, e ali vão pagar pelos seus próprios erros. Jesus, ele morreu por todos, mas ele não vai poder levar todos, somente aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Ele não vai levar ninguém forçado, não vai amarrar ninguém e vai levar. Foi igual você para mim hoje, ninguém lhe forçou. Você recebeu um convite, um comunicado que é um programa especial, você sentiu o toque de vir e veio, está aqui conosco. Ninguém lhe forçou a vir, ninguém está lhe forçando a estar aqui ouvindo. Você veio de livre e espontânea vontade, e é assim que Deus, ele espera que nós também o aceitamos como seu Salvador. Amém. Mas só poderão ir aqueles que de fato entregaram a sua vida a Ele, se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. Jesus, ele morreu por todos, ele pagou o preço por todos, ele sofreu por todos nós. De quantos pecados somos purificados pelo sangue de Jesus? Será que só 50%? 30% dos nossos pecados? 80%? De quantos pecados foram purificados? Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Quem quer dar essa resposta aí? De quantos pecados somos purificados? De quantos? Todos. Vamos ver lá se é isso mesmo? 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quantos? De todo o pecado. Deus, através do seu Filho Jesus, do seu sangue derramado, Ele nos purifica de todo o pecado. Pode ser até que os seres humanos não esqueçam daquilo que você cometeu de erro. Há alguns países aí que tem a condenação da morte, né? A pessoa cometeu ali alguns delitos e foi condenado à morte, mas a pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, ele perdoou os seus pecados. Ele pode até pagar ali pela lei dos homens, mas para Deus não há mais nenhuma condenação. Ainda que a pessoa venha passar pela morte, viverá, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então ele, ao morrer na cruz, o seu sangue é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Não foi 80%, não foi 70%, mas foi 100% dos nossos pecados. Pode passar? Uma vez perdoado por Cristo, como o pecador mostra seu amor por Ele? Alguns dizem assim: ah não, eu sou salvo pela graça, aí eu vou matar, vou roubar, vou adulterar, porque eu sou salvo pela graça. Está certo essa atitude, sim ou não? Não. Quem é salvo pela graça, ele deve ser obediente a Deus e aos seus mandamentos, que está lá em João 14, verso 15. Passa aí. Então, se me amais, Jesus falando, né? Guardareis os meus mandamentos. Então, aquele que ama Jesus, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que aceitou o perdão dos seus pecados, ele deve ser um filho obediente aos mandamentos de Deus, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo nesse mundo? É o carro, é? Som, pronto, agora foi. É o som, fica com saudade do Reginaldo, tem que ir lá alisar ele, ele volta a funcionar de novo. Está viciado já. Então, meus irmãos, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador devem ser obedientes aos seus mandamentos, né? A obediência, ela é importante. Olha, um filho que é desobediente, o pai e a mãe deixam de amar ele? Sim ou não? Não.
o pai continua e a mãe continua amando, mas os pais gostam da atitude dele? Não, né? Olha, filho, isso aí está errado, eu não gosto que você faça essas coisas, né? É feio, né? O pai repreende, chama atenção, disciplina, mas com que objetivo? Porque aquela pessoa abandone aquela vida errada, né? Mas o pai continua amando. Assim o nosso Pai Celestial também. Ele quer que a gente a cada dia ande nos caminhos certos. Mas infelizmente às vezes a gente vai se desviando do caminho. E Deus às vezes tem que dar um puxãozinho de orelha. Vem para cá, meu filho, aqui é o caminho, né? Às vezes tem que dar uma disciplina, dar uma correção. Porque Deus, Ele quer que todos cheguem, né, a Canaã Celestial, a vida eterna. Então para isso precisamos ser obedientes aos mandamentos de Deus, ouvir a voz do Senhor e obedecer, né? Eis-me aqui, Senhor, né? E dizer sempre sim aos mandatos do nosso Deus. Pode passar. Que recurso é oferecido ao Filho de Deus caso caia em outro pecado depois de ser perdoado? Como eu te falei para vocês, né? Pode ser que no decorrer da jornada cristã e a gente já se arrependeu, a gente já se converteu, mas pode ser que num momento a gente cometa alguma falha. E aí agora, está perdido para nós? Não tem mais solução? O que acontece quando nós no decorrer da jornada cristã cometemos erros? 1 João 2, verso 1 diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Que advogado é esse? Jesus Cristo, o justo. A gente termina dizendo assim, né? O justo, esse texto sai de cor. Então, se nós cometermos um erro, precisamos ir ao nosso intercessor. Quem que intercede por nós? Segundo a palavra do Senhor, é Maria que é a nossa intercessora? Não. É José? Não. É os santos? Não. Quem é o nosso intercessor? Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele que está lá junto ao Pai. E quando nós vamos até Ele, Senhor Jesus, eu errei de novo, né? Eu falei que eu não ia mais cometer esse erro e eu cometi de novo. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me ajude a não cometer mais de novo. E Jesus vai até o Senhor Deus e diz: olha, eu morri por ele também, apague as suas transgressões. E aí o pecador ele volta a seguir a sua jornada. Então, se a gente cometeu algum erro, temos que ir até quem? A Jesus. Pedir a Ele perdão, pedir a Ele forças para prosseguir na jornada, né? Há um texto em Isaías que diz assim, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Se não está encolhida, porque a mão de Deus está estendida. Então quando o pecador ele cai, Deus está ali pronto para levantar. Deus não está ali para condenar, apontar e está vendo aí, ó, caiu de novo, todo sujo. Está bonita a coisa dessa, né? Olha aí, ó, tanto que eu te falei, você continuou indo para as amizades erradas. Aí é a nossa situação. Deus não joga na nossa cara. Deus fala: olha filho, eu estou aqui pronto para te erguer, para te ajudar. E aí, se nós formos até Jesus, Ele está ali pronto para nos dar força para prosseguir na jornada. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo. Está ali para interceder por nós. Pode passar? Então Jesus deu tudo o que tinha para salvar a sua vida da prisão do pecado. Ele entregou o seu ser, ele morreu a pior morte que existia na sua época, era a morte de cruz. Talvez se fosse hoje em nossos dias, a pior morte que tinha em nossos dias era aquela morte na cadeira elétrica, né? A pessoa raspava a cabeça, colocava um negócio de ferro aqui, né? Ficava na cadeira e tomava choque até morrer. Dizem as pessoas que ouviam lá o cheiro da carne queimando quando aquela pessoa estava morrendo. Se talvez fosse na nossa época, na nossa era, Jesus teria morrido essa morte por você. Mas ele morreu a pior morte que tinha na sua época, era a morte de cruz, para derramar o seu sangue precioso e nos dar a vida eterna. Tudo o que precisava o homem fazer é apenas o aceitá-lo. E tudo que Jesus precisava fazer é dar a sua vida por nós, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Qual deve ser a nossa resposta a tamanho amor? Qual deve ser a nossa resposta a tamanho sacrifício?
Será que continuaremos na vida de pecados ou iremos buscar a cada dia o perdão de Deus e a salvação que vem por meio dele? Esse é o tema de hoje: perdão e salvação. O que você precisa fazer para ser salvo? Aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E então eu pergunto nessa noite: quantos aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para o perdão dos seus pecados? Levante a sua mão. Amém. Que Jesus continue sendo o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele continue guiando os seus passos e que Ele possa lhe ajudar para que naquele grande dia você possa receber a coroa da vitória e adentrar os portais da Canaã celestial. Amém. Se esse é o seu desejo, sua oração, vamos ficar em pé nesse momento.